Olá pessoal, nessa nossa primeira aula da nossa oficina de Introdução à Lógica de Programação, a gente vai tratar um pouquinho sobre esses conceitos iniciais, da lógica de programação, do histórico, dessas coisas um pouquinho mais voltadas para essa introdução, para vocês terem uma boa base, considerando todas as outras aulas da oficina anterior, Essa daqui seria mais voltada para essa base inicial sobre o que é a lógica de programação, tudo que engloba ela, no geral. E aqui a gente vai, como eu falei, vamos tratar um pouquinho sobre o que é essa lógica de programação. Vamos entender também o que é o algoritmo, o que é algoritmo. O surgimento do algoritmo, a gente vai tratar um pouquinho sobre o histórico, desses algoritmos, onde é possível utilizar esses algoritmos e como a gente vai poder representá-lo, quando formos para a prática de fato, como a gente vai poder representar esse algoritmo. Bom, o que é lógica de programação, Para dar uma base inicial, eu achei importante a gente trazer inicialmente o significado de fato dessas palavras, lógica e programação. No caso da lógica, eu trouxe 3 significados, sendo um com base na filosofia, o outro por extensão, um significado mais extenso, mais extensivo, e a de informática, que é, de certa forma, o nosso foco. Então, vamos lá, A lógica na filosofia, ela trata, na verdade, das formas do pensamento em geral, Que a gente traz a questão da dedução, da indução, hipótese, inferência e por aí vai. E também das operações intelectuais que visam essa determinação do que é verdadeiro ou não. Então, no caso da filosofia, ela foca justamente nessa questão do pensamento, E de toda essa estrutura do pensamento, A nossa dedução dos problemas, Nossas soluções a partir de dedução, de induções, criação de hipóteses e também nessa questão para determinar o que é, de fato, uma verdade ou não. Então, na filosofia, a gente se baseia mais nisso, O significado da filosofia, parte que a lógica é basicamente isso. Um significado por extensão significaria que a lógica é uma forma por qual costuma raciocinar uma pessoa ou um grupo de pessoas ligadas por um fato de ordem social, psíquica, geográfica e etc. No caso aqui, por extensão, é uma lógica já propriamente dita, É a forma que a gente de fato costuma raciocinar. Lógica seria essa forma que nós habitualmente já pensamos, raciocinamos realmente. E aí traz essa característica em diversos assuntos do dia, Sendo uma questão social, uma coisa mais geográfica, uma coisa mais psíquica, então é muito mais voltada para essa questão do nosso raciocínio de fato, Não só o pensamento, como a filosofia trata, mas também a questão do raciocínio num todo. E na informática, essa lógica, ela é essa organização e planejamento das instruções, em um algoritmo. Normalmente é tratado da lógica para os algoritmos. E tem esse objetivo de viabilizar a implantação de programa, Então, no caso da informática, dessa lógica na informática, é muito mais focado nesse desenvolvimento dessa organização quando se trata das instruções que a gente vai inserir em um algoritmo, que a gente vai tratar sobre isso daqui a pouquinho. Mas na informática, o foco da lógica é justamente essa organização e planejamento das instruções, para que a gente consiga tornar viável um programa de fato, que a gente consiga aplicar um programa, a partir dessa organização e planejamento das instruções.
Quanto à programação, a gente traz aqui alguns significados já padrões e o voltado para a informática, que é de fato o nosso foco. E o primeiro significado, né, vocês veem que está até suprimido aqui alguns dos significados, justamente para não ser extenso. Eu foquei em alguns que é a essência, né, do significado. Então, no caso de programação, ele é uma ação ou resultado de programar. Como esse significado é muito aberto, é muito incerto, né? Não é compreensível de se entender o significado de uma palavra por esse primeiro significado. Então, por isso que eu trouxe algumas outras mais. Então, aqui nesse segundo ou terceiro, né, dos nossos significados, ele retrata que a programação é uma lista de programas a longo prazo ou permanente de um teatro, uma emissora de rádio ou televisão. Esse significado ele é muito mais voltado para essa parte de realmente a programação de outros programas, né? Que nesse caso aí, como ele cita, a questão de teatro, de rádio, de televisão. E isso a gente costuma ver bastante, principalmente nas TVs, que eles costumam listar, né? Os programas que vão passar, por exemplo, o jornal vai passar às 7 horas. Um outro programa de auditório vai passar às 8h30, né? Então, essa listagem de programas também é chamado de programação. Mas trazendo um pouquinho, né, para a nossa área, né, a informática de fato, essa programação é a ação de desenvolver rotinas ou programas de computador. Então, no caso, na informática, a programação ela tem esse objetivo, né, de desenvolver rotinas ou programas de computador. E também é uma ciência ou técnica de elaboração desses programas. Então, esses dois significados, eles meio que andam em conjunto. E a intenção da programação na informática é justamente essa, né? Com a programação, nós temos a possibilidade de desenvolver por nós mesmos alguns programas para o nosso computador, que no caso a gente pode listar os navegadores, a gente pode listar os programas de música, né? Porque justamente a partir dessa programação é que a gente consegue desenvolver esses programas para que a gente possa utilizar, né? E também essa técnica de elaboração, além de ser esse desenvolvimento de rotinas, também é uma técnica de elaboração para esses programas. E o que é, né, a lógica de programação, né? A gente viu os significados separados e agora a gente vai ver, de fato, a frase, né? O que é a lógica de programação. E, neste caso, ela é a organização coesa de uma sequência de instruções, que tem o objetivo de resolver problemas ou criar algum software ou aplicação, né? Afinal, esta é a técnica de encadear pensamentos para atingir determinado objetivo. Então, no caso da lógica de programação, a gente lista ela como sendo essa organização de instruções, né? E esses pensamentos, né, que a gente lista como sendo uma técnica de encadear pensamentos, eles podem ser descritos como uma sequência de instruções, que eles precisam, essas instruções, nessa sequência de instruções, precisam ser seguidas para se cumprir uma determinada tarefa. Então, no caso dessa organização de sequência de instruções, ela tem justamente esse objetivo, para que a gente consiga, no geral, chegar à resolução de um problema, né? Ou determinar algum objetivo, para atingir algum determinado objetivo, justamente para que a gente consiga concluir alguns problemas que sejam propostos, né? E não dá para falar de lógica de programação sem tratar também da sequência lógica e instruções, né? Porque como vocês viram lá, naquele anterior, a gente fala da sequência de instruções aqui, né? E realmente tem bastante disso, principalmente na lógica de programação, porque além dele ser essa sequência de instruções, ela tem esse grau de importância
justamente por nos direcionar, né, nesse campo da informática, nesse campo da programação. Então, o que seria realmente essa sequência lógica, né? Ela costuma ser os passos executados para atingir de fato um objetivo ou solução de um problema. Então, temos em mente que a sequência lógica, elas são os passos que a gente executa até atingir algum objetivo. E eu trouxe aqui como exemplo o cubo mágico, né? Que a gente sabe que é um brinquedo, né? Que normalmente quando está dessa maneira aqui, todo desmontado, a gente precisa seguir uma certa sequência lógica para que a gente consiga montar esse cubo, né? Todos esses quadradinhos coloridos que a gente precisa colocar ele em posições corretas. Só que para isso a gente precisa seguir um tipo de sequência para que a gente consiga, de fato, resolver este problema, né? O nosso objetivo é completar o cubo. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que seguir essa sequência para conseguir, de fato, atingir esse nosso objetivo, né? E as instruções, elas acabam sendo esse conjunto de regras e normas definidas para a realização ou emprego de algo, né? Então, no caso das instruções, esses dois significados são bem conjuntos, na verdade, né? Sequência lógicas como sendo os passos e as instruções como sendo as regras para que a gente consiga, de fato, atingir esse objetivo, né? Realizar alguma atividade ou algum problema que tiver sido proposto, né? E na informática, as instruções é o que indica ao computador uma ação elementar a executar. Justamente porque, no caso desses dois significados, né, a gente também acaba até aplicando também na própria resolução do cubo. Porque se a gente não segue uma sequência lógica, a possibilidade da gente demorar ainda mais, ou às vezes até não conseguir resolver, é muito grande. E também se a gente não segue instruções, né? Porque vocês sabem que, principalmente hoje em dia, a gente consegue encontrar formas, maneiras, né? Até mesmo pessoas ensinando a como resolver o cubo. Mas para isso a gente precisa seguir as instruções que essas pessoas nos indicam, né? Tendo a consciência do quanto que a gente entende dessas instruções. Não só aplicar as instruções aleatoriamente, mas também compreendendo a sequência que a pessoa utiliza, como também entendendo quais os tipos de instruções que ela passa para a gente, né? E na informática acaba sendo a mesma coisa, né? A gente precisa seguir essa sequência para conseguir resolver algum problema proposto, né? Para resolver a partir de um computador e também seguir as instruções para que a gente consiga passar essa informação, né, para o nosso computador. E por que essa lógica ela é tão importante, né? Aqui a gente traz que ela tem esse grau de importância por ser a base que nos dá as ferramentas necessárias para executar o processo mais básico. E no caso aí voltando para a programação, né? Tem essa questão porque assim, quando a gente desenvolve algum programa, a gente tem possibilidades de seguir o método mais simples, como também o método mais demorado, né? Quando a gente tem essa lógica de programação muito fresco na mente e tendo a consciência de como ela né? Entendendo de fato o que é a lógica de programação e tendo ela para si, praticando ela, a gente consegue definir processos mais básicos, entender processos mais ágeis para que a gente consiga ou resolver algum problema ou desenvolver alguma aplicação. Que aí, no caso, a gente lê isso aqui como sendo a criação do seu algoritmo, que aí eu vou explicar daqui a pouco o que é esse algoritmo. E em outras palavras, a gente precisa compreender completamente, desde as funções aos objetivos finais,
que aí, no caso, se engloba na questão de pesquisar, rascunhar, dominá-lo de fato, né? Porque aí, se a gente não domina essa lógica de programação, muitos dos processos em que a gente vai aprendendo, né? Muitos dos processos que a gente precisa passar, acaba que não sendo tão rápido, né? E muitas vezes não tão compreensivo assim, justamente porque a gente não domina essa técnica, né? A gente não domina a lógica de programação e muito menos a criação dos algoritmos. Então é sempre bacana a gente ter em mente que dominar algum tema é sempre muito bom quando se precisa utilizar dele assim frequentemente, como é o caso de muitos programadores, né, que a gente vê por aí. E eu trouxe também essa citação do Steve Jobs, né, que ele cita que todo mundo neste país deveria aprender a programar, porque isso te ensina a pensar. E no caso aqui, o que ele quer dizer, né, é justamente que essa lógica de programação, além de nos ajudar na questão de escolher melhores processos, né, processos mais rápidos para resolver algum problema ou desenvolver alguma aplicação, né, como é no caso da computação, ele também nos ensina a pensar. Porque a partir dessa lógica, né, a gente tendo essa lógica mais fresca na mente, a gente consegue também dividir um pouco melhor os problemas que a gente tem. Porque sempre que a gente se depara com algum problema que a gente encontra na vida, independente de qual que seja esse problema, a gente tem o costume de sempre olhar para o problema num todo, né? A gente tem esse costume. E no caso quando a gente aprende essa questão da lógica de programação, a gente vê a importância de reduzir esse problema para que seja cada vez mais fácil de resolvê-lo. Então, no caso, né, é uma das coisas que a lógica de programação nos ensina, que é justamente essa divisão de tarefas, divisão dos problemas, para que a gente consiga resolvê-lo e dominá-lo de fato, né? Por isso que a lógica de programação nos ensina a pensar, né? Além da programação no geral, né? Que aqui ele cita como aprender a programar propriamente dito, mas a lógica nos ajuda bastante nessa questão também. E quais os benefícios, né? A gente viu qual é a importância da lógica de programação, e aqui a gente lista um pouquinho de quais são esses benefícios, né? O primeiro deles acaba sendo a organização, porque quando a gente se depara com algum problema, principalmente no campo da informática, a gente precisa também ter essa noção de que precisamos organizar as informações. Não dá para só pegar várias informações de uma vez e jogar tudo de qualquer jeito que vai dar certo. Não é bem assim. A gente precisa ter essa noção de organização. Assim como a gente também tem, né, essa organização quando, por exemplo, ou precisa arrumar um guarda-roupa ou arrumar os talheres, né, da sua casa, alguma coisa assim. Se a gente não tem organização, daqui a pouco a gente não sabe mais nem onde a gente guardou uma peça de roupa ou um garfo que a gente precisava. Então essa organização é uma das coisas que a lógica de programação também nos traz quando a gente começa a estudar e se dedicar a ela, né? Também tem a questão do raciocínio lógico, né? Ele melhora bastante. A lógica de programação trabalha bastante com o raciocínio lógico, que também acaba entrando nessa questão da resolução de problemas. Se a gente tem um bom raciocínio lógico, a possibilidade de resolver problemas mais rápido e também com mais agilidade, com essa questão voltada mais para a resolução mesmo, né? Quando a gente pega um problema e consegue resolvê-lo de uma forma mais eficiente, é melhor e mais rápido, justamente porque a gente tem esse domínio do raciocínio lógico, porque a gente consegue olhar para o problema e ver como resolvê-lo da melhor forma possível e da forma mais ágil também.
Então, esses dois também são dois dos benefícios que a lógica de programação acaba trazendo para a gente quando a gente se dedica a estudar sobre ela, né? Também temos a concentração, né? Que é um meio qual, sempre que a gente precisa pensar sobre algum problema, é sempre bacana quando a gente está bem concentrado, né? Para poder tratar daquele problema. E a lógica de programação, ela também exige, de certa forma, assim como a programação, ela exige essa concentração da nossa parte para que a gente consiga, além de fazer uma boa organização, entender os problemas para que consigamos resolvê-los. Então, essa concentração acaba sendo um extra, né? Uma consequência de todos esses benefícios listados anteriormente. E também a gente acaba compreendendo um pouco mais sobre a tecnologia, né? Então, com a lógica de programação, a gente também acaba se interessando por tecnologia e acaba indo muitas vezes atrás de mais informações, compreendendo cada vez mais coisas a respeito, né? Então, acaba sendo um benefício que eu acredito que seja bacana trazer, listar aqui como um dos benefícios, né, de se aprender a lógica de programação e a programação em si, né? E aqui eu só listei esses 5, mas tem muito mais, né? Se a gente for buscar e listar todos, essa aula ia dar umas 2 horas ou mais. Então eu trouxe aqui os mais, o que a gente olha e que de fato a gente entende a importância, né? Então eu trouxe mais esses daqui porque são os mais relevantes, os mais importantes quando se trata dos benefícios de se aprender programação e compreender melhor e dominar melhor a questão da lógica de programação. E bom, finalmente vamos chegar nessa parte de algoritmo, né? E aí, o que a gente pode ver aqui? Afinal, o que é esse bendito algoritmo que eu estou listando desde o começo da aula? Bom, o algoritmo, né? Um algoritmo, ele pode ser definido como um conjunto de regras. E aí a gente volta um pouquinho, né? Para aquela parte lá que eu listo sobre a sequência lógica e as instruções. O algoritmo, ele é basicamente essas instruções, é esse conjunto de regras que tem o objetivo de solucionar algum problema, né? Então, o algoritmo acaba sendo aquela mistura de sequência lógica e instruções que eu citei anteriormente. E para dar uma definição um pouquinho mais dicionaresca, né? A gente tem aqui 2 definições, né? Uma sendo da matemática e outra da informática, que são bem similares, né? Se a gente for reparar aqui. No caso aqui, né, a gente vê que na matemática, o algoritmo é essa sequência finita de regras, né? É uma sequência que tem um fim, é uma sequência de regras que tem um fim, né? Além de ser essa sequência finita de regras, ela também é esses raciocínios ou operações que, ao ser aplicadas a um número finito de dados, vai permitir que a gente consiga solucionar classes semelhantes de problemas, né? Então, na matemática, a gente tem essa definição. Já na informática, esse conjunto das regras e procedimentos lógicos, que são perfeitamente definidos, que tem o objetivo de levar à solução de um problema em um número finito de etapas. Então, as 2 definições elas acabam sendo um tanto similares, né? Justamente porque o algoritmo ele é esse conjunto de regras que tem o objetivo de solucionar algum problema. Acaba se resumindo a isso, né? Mas aí na matemática a gente tem um foco e na informática a gente tem outro. Mas a definição acaba sendo muito similar. E assim, é também bacana compreender que algoritmo ele não é uma palavra, é um termo propriamente computacional, né? Então, no caso do algoritmo, a gente não precisa, ao falar de algoritmo, se referir apenas à informática, né? É uma definição muito ampla, que agora que você já sabe o que significa, talvez utilize normalmente no seu cotidiano. Por quê? Porque o algoritmo, a gente consegue encontrá-lo em situações básicas do nosso dia a dia, né? No caso
do algoritmo, a gente aplica ele todos os dias, inconscientemente, sem mesmo saber qual era o nome disso, né? Então, por exemplo, quando a gente vai arrumar uma casa ou arrumar o nosso próprio guarda-roupa, a gente sempre segue uma sequência de passos, né? A gente sempre define uma sequência de métodos, de meios que a gente vai utilizar para poder resolver aquele problema, que no caso seria, né, arrumar uma casa ou o próprio guarda-roupa ou arrumar a cama, né? Então, esse é o nosso problema, a gente quer chegar nesse objetivo. Minha cama está bagunçada, eu quero arrumar a minha cama. Esse é o meu objetivo, esse é o problema que eu quero resolver. Então, nesse processo de resolução dos problemas, a gente também acaba definindo algoritmos para poder resolver esse problema. E na informática, o algoritmo é o projeto do programa. Ou seja, antes da gente de fato fazer um software, né, na linguagem de programação que a gente quer, que eu citei aqui Pascal, C e Delphi, tem várias outras, né, que não falta linguagem de programação nesse mundo. Mas antes da gente fazer esse programa, na linguagem de programação que a gente escolhe, a gente primeiro precisa fazer o algoritmo do programa. E por que a gente precisaria fazer esse algoritmo? Justamente para que a gente consiga seguir alguns passos sem fazer aquela coisa meio jogada, sem entender o problema que a gente quer resolver. Então, no caso na informática, acaba sendo um pouco similar com as nossas atividades do dia a dia. Se a gente não entende o problema que a gente precisa resolver na vida, né, no cotidiano, a gente também não consegue resolvê-lo da melhor forma possível. E isso também se aplica na informática com o desenvolvimento de software, né, de aplicativos, de programas. Se a gente não tem a base de qual o problema que a gente está querendo resolver, a gente ou vai fazer uma péssima resolução daquele problema, justamente por não entender o problema, ou simplesmente não vai sair absolutamente nada. Por isso que a gente sempre precisa, inicialmente, fazer esse projeto do programa que a gente quer resolver, né? Que a gente quer desenvolver para poder resolver algum problema. Por isso que é necessário fazer esse algoritmo inicialmente, antes mesmo de focar em qual linguagem que vamos utilizar ou qualquer outra questão mais trivial, né? E também é bacana a gente lembrar que um algoritmo não é a solução de um problema, pois se assim fosse, cada problema teria um único algoritmo. Por que isso, né? Porque assim, quando a gente fala de algoritmo, a gente entende que ele é uma solução para vários problemas, né? E esse algoritmo, o algoritmo que a gente desenvolve, normalmente ele não tem uma única opção, né? Que eu até cito aqui, que esse algoritmo é apenas um caminho para a solução do problema. Porque afinal a gente pode seguir qualquer tipo de caminho para levar à mesma solução, entendeu? E o objetivo é justamente esse. Se a gente desenvolve um algoritmo e quer aplicar esse algoritmo em todas as ocasiões, em todas as possibilidades, acaba que muitas vezes um algoritmo que a gente desenvolve para uma certa atividade não se aplica tão bem quando a gente trata de uma outra atividade. Então, no caso, trazendo um pouquinho mais para o nosso cotidiano, vamos supor que eu quero fazer um bolo. Vou fazer um bolo de chocolate ou de qualquer outro sabor. A minha resolução, né, o meu algoritmo para resolver esse problema é mas, por exemplo, você pode optar por fazê-lo de uma outra maneira, né? Então, no caso, o algoritmo que eu criei para solucionar o meu problema pode ser que para você ele não seja tão viável assim, justamente porque talvez você segue uma outra estrutura de passos para conseguir chegar nessa sua resolução. Então, esses algoritmos, independente do problema, a gente pode criar mais de um, podemos criar mais de um.
algoritmo para resolver o mesmo problema. Isso aí vai depender de cada pessoa. Por isso que existem vários caminhos que levam a essa solução satisfatória. Para resolver o mesmo problema, a gente pode obter vários algoritmos diferentes, justamente porque pessoas pensam diferente, pessoas têm raciocínios lógicos diferentes, né? Então a gente tem essa possibilidade de resolver diversos algoritmos para um problema só. E como isso surgiu, né? Primeiro, essa questão da lógica, ela foi muito discutida na área da matemática de fato, principalmente lá nos começos, né? Lá no início de tudo, né? E esse uso da lógica, né, na representação dos processos de raciocínio remontam aos estudos de Boole, que é esse moço aqui, e de De Morgan, que é esse outro aqui. Que depois, né, depois desses estudos desses dois rapazes aqui, acabou sendo chamado mais tarde de álgebra de Boole, né? Então aqui vocês veem que já é mais focado na parte de matemática, né? E também se deve ao matemático Gottlob Frege, a primeira versão do que hoje a gente denomina como cálculo de predicados, que foi proposto por ele como uma ferramenta para formalizar princípios lógicos, né? Então esse início, né, esse começo, né, da lógica e depois posteriormente se desenvolvendo para diversos tipos de lógica e focando até na questão da lógica de programação, esse começo teve um grande destaque na questão da matemática, né? Foi um destaque maior na questão da matemática. E aí, além da álgebra de Boole, né, também teve a questão dos cálculos de predicado, que o matemático alemão acabou que lançando, né, nessa época como uma ferramenta para formalizar os princípios lógicos. Então a gente tem esse início mais forte focado na matemática. Quando se trata do próprio algoritmo, né, a gente já tem uma outra pessoa de destaque, né, nessa empreitada, né? E aqui a gente vê a Augusta Ada Byron King, que é a Condessa de Lovelace, que nasceu na Inglaterra em 1815, e atualmente ela é conhecida como apenas Ada Lovelace, porque, né, é um senhor nome muito grande. E ela foi uma matemática e escritora inglesa. Você vê que esse destaque é bastante no pessoal da área de matemática, né? E ela teve uma grande importância nessa parte dos algoritmos por ter sido a primeira a escrever o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina. Que aí, no caso da máquina, era essa daqui, né? Que é a máquina analítica de Charles Babbage. Então, no caso, a Ada Lovelace, ela é a pioneira por ter escrito o primeiro algoritmo que seria de fato utilizado para uma máquina, né? Que aí seria direcionado de fato para um dispositivo eletrônico. Então, no caso aqui, ela tem esse destaque na história, né? E hoje em dia ela é bem aclamada na área da computação, justamente por ter sido a pioneira nesse desenvolvimento de algoritmo para uma máquina propriamente dita. E um outro passo importante foi dado em 1930 em estudos simultâneos, porém independentes, né, realizados pelo alemão Kurt Gödel e o francês Jacques Herbrand, que são esses dois rapazes aqui. E eles deram esse passo importante, né, desenvolvendo estudos que tinham a mesma finalidade, de certa forma, só que eles não estudavam juntos, né? Eram pessoas que estavam estudando sobre o mesmo tema separadamente, mas que, no final das contas, acabou se complementando, né? E, em 1934, o Alfred Tarski produziu a primeira teoria semântica rigorosamente formal do cálculo de predicados. Vocês lembram que eu falei daquele alemão, né? Que ele desenvolveu a primeira versão que deu origem ao cálculo de predicados, né?
No caso aqui, em 1934, este rapaz aqui, ele já produziu a primeira teoria semântica desse cálculo desenvolvido lá no comecinho por aquele alemão, né? E aí, esse Alfred aqui, ele já introduziu alguns conceitos, né, para esse cálculo de predicados, que a gente cita aqui a satisfatibilidade, a verdade, né, que em uma dada interpretação, consequência lógica e outras noções relacionadas. Então aqui o Alfred ele já contribuiu muito mais ainda para esse estudo de cálculo de predicados, né? Assim como o Kurt Gödel e o Jacques Heilbrand, que eles fizeram esse estudo, né? E deram esse passo muito maior na questão dessa parte de lógica propriamente dita. E um outro destaque, que é realmente necessário de se citar, né? Foi o desenvolvimento da máquina de Turing, né? Que é um dispositivo teórico conhecido como máquina universal, que foi concebido pelo matemático britânico Alan Turing, que é esse moço aqui. Muitos anos antes de existirem os modernos computadores digitais. Então, na época, né, ele desenvolveu essa máquina, né, muito antes de existirem esses computadores que a gente conhece hoje em dia. E essa máquina universal aqui, ela é um modelo abstrato de um computador, né? Ela funciona muito similar a um computador digital que a gente tem hoje em dia. Só que essa máquina, ela apenas se restringia aos aspectos lógicos do funcionamento de um computador, que no caso seria a questão da memória, os estados e as transições, né? Então, ele não tinha a implementação física de um computador como a gente tem hoje em dia, mas ele focou muito ao desenvolver essa máquina na questão dos aspectos lógicos, né? Que aí a gente traz a questão da memória, os estados e por aí vai. E a partir dessa máquina, a gente pode modelar qualquer computador digital, justamente porque os aspectos lógicos que o Alan Turing focou ao desenvolver essa máquina aqui é muito utilizado nas nossas máquinas digitais hoje em dia, justamente porque nossas máquinas focam bastante na questão da memória. Temos também o estudo de estados dentro das nossas máquinas, né, dos nossos computadores, e também se trata das transições quando a gente refere-se também ao computador digital, né? Então, esse primeiro desenvolvimento aqui dessa máquina é uma boa base para os nossos computadores de hoje em dia, né? E a programação em lógica em sistemas computacionais de fato apenas se tornou possível a partir da pesquisa sobre prova automática de teoremas, particularmente no desenvolvimento do princípio da resolução, que aí foi responsável por o J.A. Robinson, que foi responsável por fazer essa pesquisa, né, esse estudo, né, que acabou trazendo a questão do desenvolvimento do princípio da resolução. Isso em 1965. E o primeiro interpretador experimental ele foi desenvolvido por um grupo de professores liderados por Alan Kummerhauer na Universidade de Aix-Marseille, em 1972, que levou o nome de Prolog. Esse interpretador, né, a gente que não tem uma primeira base do que é computação, né, desenvolvimento de programas e tudo mais, esse interpretador, ele é um dos meios os quais a gente pode interpretar os nossos algoritmos, né, nas linguagens de programação. Porque o nosso computador, ou até mesmo o nosso celular, né, esses dispositivos digitais, eles têm uma comunicação, né, eles têm uma linguagem a qual, se a gente fosse estudar ela, a gente teria grandes problemas, justamente por ser uma linguagem bem mais rebuscada e bem mais complicada de se entender.
E justamente por isso, né, por conta desses interpretadores, a gente consegue utilizar diversas outras linguagens que são muito mais próximas do nosso idioma para se comunicar com as máquinas. Então, os interpretadores, né, eles têm essa possibilidade de fazer essa conversão do que a gente fala para o computador através da nossa linguagem de programação. Ele tem essa função de converter o que a gente fala para que o computador possa compreender. Então, esse avanço aqui, né, essa invenção foi realmente importante justamente para trazer a possibilidade da gente conseguir se comunicar com o computador a partir de algumas outras linguagens que fossem mais compreensíveis até mesmo para humanos entenderem. E onde a gente pode utilizar, né? Pode até parecer um exagero, mas tudo que o nosso computador faz, como também o celular, pode ser traduzido em algoritmos. Justamente porque um software, né, é de fato uma interpretação computacional desse algoritmo. Então, no caso, para desenvolver um certo tipo de programa, ainda assim, como eu citei lá, né, no começo, a gente precisa ter esse desenvolvimento do algoritmo, né? E, de fato, um algoritmo, um programa, né, no caso, ele é essa interpretação de passos. Que aí você resolve o problema, mas costuma ser um problema constante quando a gente utiliza, né, um programa. Então, por exemplo, você vai estar lá acessando a internet, então sempre vai ter uma requisição de algum site novo, por exemplo. Não dá para a gente definir para um navegador apenas um único site, por exemplo. Então, ele sempre vai resolver diversos problemas da mesma maneira, vamos supor. Então, no caso aqui, o que o computador faz é justamente interpretar todas essas sequências, né, que a gente define nos nossos algoritmos. Justamente porque um computador ele trabalha a partir dessas sequências de regras, né? E há diferentes tipos, né? Tem alguns mais complexos, outros mais simples, mas no geral todo software é justamente essa interpretação computacional de um algoritmo. E eu trouxe aqui como exemplo a compactação. Eu não sei se vocês já repararam, pelo menos em celulares, né? A gente vê que tem tamanhos, né, para todo tipo de arquivo. Eu citei para vocês lá no começo, né, lá na nossa primeira oficina, sobre o MP3, sobre o MP4, sobre o JPEG, sobre o PDF e diversos outros tipos de arquivo, né? E no caso da compactação, ela tem o objetivo de gerar versões que aceitam algum nível de perda de informação ou qualidade para gerar arquivos menores. Então, como eu falei, se a gente tem uma música que, por exemplo, tem, 12 megas de tamanho, a gente já trata um pouquinho sobre a questão de tamanhos de arquivos, né? Se a gente tem uma música com 12 megabytes de tamanho, a gente consegue se compreender que aquela música, né, aquele MP3, ele tem uma alta carga de informações, justamente porque o tamanho dela é muito grande, né? Considerando tamanho, duração do áudio e por aí vai. Já quando a gente se depara com uma música de 3 MB de tamanho, a gente já compreende que houve essa compactação de dados, ou seja, perdeu-se informações ou a qualidade para que aquele MP3 tivesse um tamanho menor, mas que ainda tivesse todas as informações ali que uma música pede, por exemplo. Então aqui, né, no caso aqui, como eu cito aqui, ele permite, né, sacrificar a quantidade de informação para gerar um arquivo menor. E isso vale também para as imagens e para vídeos também, né? A gente tem essa possibilidade de compactação de diversos tipos de arquivo. E esse exemplo é justamente isso.
Quando a gente compacta uma música, a gente está indicando para algum software que a gente precisa tirar alguma informação, né? Ou alguma coisa para que aquela música ou aquele arquivo no geral ele consiga ter um tamanho menor. Então, nesse exemplo, a gente entende essa questão da interpretação computacional do algoritmo, justamente porque essa compactação traz essa ideia de que a gente precisa seguir certos passos, alguns passozinhos que isso aqui dá para tirar, isso aqui não dá, para justamente continuar mantendo aquela mesma estrutura, né? Aquela mesma música ou aquela mesma imagem, sem perda de muitas informações, para que a gente consiga manter a qualidade e a linearidade daquele arquivo, né? E para um programador, a gente ter essa noção a respeito de algoritmos é muito essencial, pois antecede o domínio de uma linguagem de programação. Afinal, a gente precisa primeiro ter uma boa base de algoritmos para depois a gente se preocupar mais na questão de dominar uma linguagem de programação propriamente dita. E saber utilizar algoritmos também é saber criar estratégias para fracionar problemas reais em instruções mais abstratas, que um computador consegue seguir na solução de um problema. E é muito aquela questão que eu falei anteriormente. Saber algoritmos é também saber um pouco sobre a questão de como a gente pode quebrar um problema em vários para conseguir resolvê-lo da melhor forma possível e criar uma sequência, né, para cada um desses problemas menores, né, como falam, dividir para conquistar. Se a gente divide mais os problemas, eles se tornam um pouquinho mais fácil de ser resolvido. E quando a gente trata de um computador, a gente precisa compreender que um computador, apesar de ser uma máquina que faz cálculos 24 horas por dia, que toda vez que está ali ligado, ele está fazendo um cálculo direto, a gente também tem que entender que esse computador ele precisa seguir algumas instruções que ele consiga compreender. Então, no caso, vamos trazer um pouquinho para nossa parte, assim, né, de pessoas. Se você me dá uma instrução, vamos supor que você tem um problema. Vamos lá, um problema. Trocar pneu de carro, por exemplo. Eu tenho uma noção? Particularmente eu não tenho. Eu não sei dirigir e eu não tenho nenhum domínio relacionado a troca de pneus, a questão de carro, por exemplo. Você tem esse domínio. Então, se, por exemplo, você me traz uma instrução dizendo que troca lá o pneu de um carro. Você só precisa usar a chave X e tirar. Você me deu uma instrução, de fato. Você me deu um tipo de algoritmo que eu preciso utilizar um tipo de ferramenta para conseguir resolver. Mas e o resto da informação? Eu, como uma pessoa que eu não sei sobre aquilo, eu não vou ter essa instrução, eu não vou ter essa como criar uma certa estratégia, né, essas sequências de passos para resolver aquele problema. E no computador não é diferente. Um computador ele não é inteligente como um ser humano é. Então, para que ele consiga resolver problemas nossos, né, que a gente pensa sobre, né, para ele resolver um problema nosso, a gente precisa de fato instruí-lo da forma mais abstrata possível, para que ele de fato consiga compreender o nosso problema e resolvê-lo da forma que a gente propôs para ele, né? Afinal, esses algoritmos, eles são a base que torna a ação dos programadores mais efetiva e eficiente, já que uma vez que a gente consegue dividir um problema em várias etapas e convertê-lo nessa sequência de passos, a tarefa para traduzir essa cadeia de etapas em uma linguagem de programação acaba sendo bem mais simples, justamente porque se a gente divide esse problema, a gente está repartindo aquele problema maior em
pequenos problemas. E a partir desses pequenos problemas, a gente consegue ter uma noção maior de cada um desses pequenos problemas para convertê-lo nessa sequência de passos, para que, além do computador poder interpretar, a gente também consiga traduzir todas essas sequências, né, todos esses problemas, em uma linguagem de programação para que possa ser aplicado no desenvolvimento de algum programa ou qualquer coisa do gênero. E a lógica do algoritmo, trazendo um pouco mais para o nosso dia a dia, ele de fato pode ser utilizado em diversas funções, né, como uma troca de lâmpada ou até mesmo fazer um café. Afinal, todas essas atividades as quais a gente exerce no nosso dia a dia requer que a gente siga uma estrutura de passos determinados para resolver um problema, independente da complexidade que ela tem. Né? Então, é como eu citei, aquela questão de trocar o pneu é um dos problemas que a gente precisa resolver em algumas situações, né? Arrumar a cama também é uma solução, um dos problemas que a gente tem. Tomar um banho é também um problema, a gente tem uma sequência de passos que a gente segue para poder resolver esse problema, né? Fazer um bolo e por aí vai. Então, no nosso dia a dia, a gente também utiliza bastante de algoritmos para resolver todos os nossos problemas que a gente encara todos os dias. E para exemplificar, eu trouxe para vocês o algoritmo de fazer um café, né? No caso desse problema, né, a gente sabe que cada pessoa tem um método diferente para resolver esse problema. Afinal, eu posso fazer meu café de uma maneira, você pode fazer de outra. Aqui eu trouxe um exemplo bem mais, como eu posso dizer, o mais abstrato possível para que a gente compreenda. Então, no caso aqui, a gente segue, no caso que a gente trouxe 10 passos, mas aí o próprio de fazer o café meio que terminaria no 7, então aqui seria só 7 passos, teoricamente. Mas vamos lá. Como primeiro passo, pegaria a vasilha com água, depois levaria o fogo até ferver, depois acrescentaria açúcar na água, depois pegaria o bolo liquador, colocar o pó na medida desejada, despejar a água fervente no mesmo e, após coar todo o café, retirar o coador. Então, aí depois teria, né, pegar uma caneca, despejar o café na caneca e beber. Então, aqui no caso, seria um exemplo básico de algoritmo de fazer café. Mas, por exemplo, no meu caso, né, eu já não faria dessa maneira. Justamente porque, pelo menos aqui em casa, né, a gente não coloca o pó em um coador, a gente já mistura direto na água. Então, depois da água ferver, a gente coloca o pó. E também não acrescentamos açúcar na água. Então, o meu tipo de algoritmo que eu faria para fazer o café já seria diferente. Assim como vocês também podem ou seguir esse mesmo passo aqui, ou levar um outro tipo de método, né, para poder fazer o seu café. Então, esses algoritmos é como eu falo, depende de cada pessoa e de cada raciocínio. Eu posso resolver os meus problemas de uma maneira e você pode resolver o mesmo problema de uma outra maneira. E tá tudo bem fazer dessa forma. Afinal, algoritmo não é uma solução, ele é apenas um caminho, como eu citei anteriormente. E como a gente pode representar esses algoritmos, né? No caso, a gente pode representá-los de 3 maneiras, né? Quais seriam elas? A primeira é o fluxograma. A gente pode desenvolver a partir de um fluxograma, né, um tipo de gráfico. Temos o método estruturado, né, que também é um dos meios que a gente pode representar o algoritmo. E o narrativo, que é o que a gente também já viu bastante, né? Eu botei aqui um exemplozinho, mas a gente vai dar uma estendida nesses 3 tipos de representação. A primeira, como eu citei, né, é a representação de algoritmos em fluxograma, né? Ele acaba sendo
gráficos, de certa forma, né? E esses fluxogramas, né, esse fluxograma, a gente representa os passos lógicos a partir de uma sequência de símbolos, que aí tem significados bem definidos. Então, o fluxograma, ele é esse gráfico, né, que a gente utiliza várias formas, vários símbolos, para que a gente represente alguma função que a gente está fazendo. Como, por exemplo, esse símbolo aqui, terminal, né, vai indicar o início ou o fim de um processamento. Por exemplo, antes de iniciar um algoritmo, colocaria lá no terminal início do algoritmo, por exemplo. Antes de finalizar, colocaria ali, ou depois de terminar todo o algoritmo, na verdade, colocaria de novo esse terminal lá e indicaria fim do algoritmo. Então, cada um desses símbolos a gente vê um detalhamento maior aqui do lado, né, de cada um deles, né? Tem vários outros também. Eu trouxe aqui os mais básicos, mas a partir desses símbolos a gente consegue transformar em figura aquele algoritmo que a gente pensou, né? Aquela resolução do problema que a gente propõe, né? Aqui um exemplo de um fluxograma de troca de lâmpada, né? É que você vê que tem, no caso aqui ele não usa aquele terminal, né? Que você vê que é mais quadrado aqui, mais circular, que seria esse processamento. No caso aqui ele não começou com o terminal, já pulou diretamente para o processamento, que aí seria o processamento, o problema propriamente dito que a gente tem que resolver. Então aqui no caso desse fluxograma, o processamento a lâmpada não funciona. Então aqui esse é o meu problema. Então aqui no caso ele usou condicionais, né, que aí seria a questão da decisão. Esses dois aqui são decisões. E aqui, depois desse processamento, ele faz a pergunta da decisão. A lâmpada estava plugada? Se a lâmpada não estava plugada, ele já direciona para um outro processamento, que seria plugar a lâmpada, né? Então aqui já encerraria esse fluxo. Se a lâmpada estava plugada, ele já faz uma segunda decisão. O bulbo queimou? Se o bulbo queimou, um outro processamento aqui que ele dá seria que esse bulbo fosse trocado, né? Então, se a lâmpada não funciona e a lâmpada de fato estava plugada, mas o bulbo queimou, então o que precisa ser feito é trocar o bulbo para resolver o problema. Caso ele não tenha queimado, então de fato o problema estaria na lâmpada e a solução seria comprar essa nova lâmpada. Então aqui vocês veem que é um fluxo mesmo, né? É um fluxo de problemas. E aqui nesse caso a gente já utiliza a decisão, que aí já é meio que uma condicional, né? Que aí a gente vai explicar lá para algumas aulas mais para frente. Mas aqui a gente conseguiu estruturar um problema, né? E resolver esse problema a partir desse gráfico. Então, dá para se resolver e representar esses algoritmos de diversas maneiras. Uma delas é essa daqui. A linguagem estruturada a gente chama de pseudocódigos. E esses pseudocódigos, eles são uma técnica que organiza os algoritmos em blocos formados por comandos escritos, né? E esses blocos, né, esse pseudocódigo, na verdade, ele já permite a tradução quase que direta para qualquer linguagem de programação. Justamente porque esse pseudocódigo ele já nos dá uma estrutura muito similar à de um programa propriamente dito, né? Independente de qual a linguagem de programação que escolhesse. Então aqui no caso a gente já tem essa linguagem já bem estruturada, o que acaba facilitando para o caso de resolver esse problema em uma outra linguagem de programação, né? Aqui é só um pseudocódigo. E aqui nesse caso aqui a gente tem um problema para definir se um número é par ou ímpar, né? A gente consegue aqui ver a árvore de decisão aqui, ó, a partir desse se. Esse se não é meio que a nossa árvore de decisão que a gente viu lá
no problema do fluxograma da lâmpada. Essa aqui seria a nossa decisão. Mas aí eu não vou me estender nisso, né? Só basta vocês entenderem que esse também é um meio de representar um dos nossos algoritmos. E a narrativa, né? Que é essa forma de representação que os algoritmos são expressos diretamente em linguagem natural. Que aí, no caso, é aquela, de fato, listagem de todos os passos que a gente precisa seguir para poder resolver o problema. E aqui, no caso, além de citar o passo a passo para fazer um café, que a gente citou lá no começo, né, que eu mostrei para vocês, eu trouxe aqui também como imagem uma receita de bolo. E aí também se adequa a diversos tipos de receita, né? E aí, essas receitas aqui, elas também vão se encaixar na questão da descrição narrativa, né? Uma receita, independente de qual receita que seja, também pode ser interpretada como um algoritmo, justamente por definir essa sequência de passos para resolver um problema. E bom, como um dever de casa, né? Na nossa primeira oficina, eu praticamente não passei atividades para vocês, mas nessa, por ser um assunto já um pouco mais específico, que é um pouco mais técnico, eu vou propor para vocês, para que vocês criem um algoritmo das atividades que vocês preferirem e enviem no formulário, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, né? Então, depois que terminar, acabando essa aula aqui, acabando esse vídeo, vocês já podem definir qual tipo de algoritmo que você quer descrever. E aí você vai escrever os passos que você encontrou para solucionar algum problema. Então, eu vou deixar livre o algoritmo que vocês querem fazer, mas eu vou pedir para que vocês enviem lá no formulário para que eu possa depois analisar e também dar um feedback se vocês acertaram, se erraram, se teve alguma coisa, para que a gente possa aprender, né, da melhor forma possível e entender de fato como se criar um algoritmo, certo? E bom, pessoal, para essa nossa aula é isso, né? Eu espero vocês na nossa próxima aula, né? A gente já vai tratar de um outro tema, mas enquanto a segunda aula não vem, pratiquem, façam essa atividade no nosso formulário, mas também continuem praticando, né? Numa folha de caderno mesmo. Façam aí os algoritmos das atividades que vocês normalmente já fazem todo dia, para que vocês compreendam cada vez mais esse assunto. Então, é isso. Até a próxima.